Meus amados, é com alegria que nós nos achegamos nesse momento agora, onde abriremos a palavra do Senhor e buscaremos nela a orientação de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas e darmos prosseguimento à exposição desse Evangelho. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 26 em diante. Nosso desejo e oração é que o Senhor possa falar conosco nessa noite, com cada um de vocês aqui presentes, com cada irmão, com cada amigo, com cada pessoa que está conosco nessa noite para louvar e buscar o nome do Senhor. Com todos aqueles que nos ouvem dos lugares mais distantes pela internet, que Deus possa falar a cada coração. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidadela da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada ou compromissada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro em mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem,
agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que nós temos de conhecer a tua graça e a tua bondade. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos nos ajuntarmos aqui e buscarmos a tua presença, cultuarmos ao Senhor, cantarmos as tuas maravilhas, buscar do Senhor alívio e perdão para as nossas almas. Nós queremos agradecer ao Senhor pela certeza que temos do teu perdão, pela certeza que temos que o sangue do teu Filho Jesus é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados, purificar a nossa alma quando, arrependidos, nos achegamos à tua presença para confessar ao Senhor as nossas culpas, para confessar ao Senhor a nossa pecaminosidade. Obrigado, Senhor Deus, pela acolhida que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão do Senhor colocado na cruz a nosso favor. Nós louvamos o teu nome. E nesse momento agora nos achegamos diante do Senhor para buscar de ti consolo, conforto, palavra de ânimo, para buscarmos do Senhor graça, poder, para vivermos nesses dias maus, tão difíceis, ó Senhor. Derrama sobre nós agora o teu Espírito, fala ao nosso coração pela tua palavra, ilumine a nossa mente, cativa, Senhor Deus, a nossa vontade a andar em obediência ao Senhor e à tua palavra. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém, Pai querido, amém, Senhor Deus, amém. Meus amados, as Escrituras asseveram que Deus é soberano sobre todas as coisas. As Escrituras nos afirmam que a história e todos os seus acontecimentos estão debaixo do controle do Senhor. E ainda que tudo concorre para um determinado fim proveitoso. Essa é a certeza que nós temos ao nos aproximarmos da palavra de Deus. Hoje, nós vivemos um dia triste, um dia histórico em nossa cidade, Recife, em nosso estado, Pernambuco, em nosso país. Milhares de pessoas se ajuntaram para dar seu último adeus ao governador Eduardo Campos, após a sua morte trágica. Podemos até ouvir estrondo de fogos, mas nada do que aconteceu foge ao controle e aos propósitos de Deus. Essa é a certeza que nós temos em nosso coração, que a Bíblia nos ensina. Talvez mais tarde, em breve, não sei, todo esse surpreendente drama sirva para mudar a história política de nosso país, ou os rumos da nossa sociedade. A nossa esperança e oração é que o Deus que é Senhor de todas as coisas, que tem tudo sob o seu controle, que tem a história em suas mãos, faça com que essas tragédias, que esses dramas possam redundar ao cumprimento dos seus propósitos eternos e ao bem daqueles que amam a Deus. O texto de Lucas, no capítulo 1, no verso 26 ao verso 56, nos fala sobre a ação de Deus na história, para fazer cumprir o seu propósito de enviar o Messias. Talvez o nosso maior desejo e desafio enquanto pregador da palavra de Deus seja fazer com que esse texto que nós lemos aqui não seja tão somente
observado, compreendido de forma racional, mas que a gente possa se imbuir do sentimento do que estava acontecendo naquele momento da história. Toda a nação de Israel esperava ansiosamente por esse momento. Todo o Antigo Testamento fora escrito na expectativa de que esse dia, um dia viesse a acontecer na história humana. Lucas estava com o propósito de investigar e de, depois dessa investigação de tudo o que aconteceu, de tudo que ele pôde ler também nos evangelhos que anteriormente foram escritos, Marcos e Mateus, ele estava imbuído de correr atrás das pessoas que viveram esses acontecimentos, de conversar com elas, de tirar delas os detalhes para poder escrever de forma coordenada a um seu amigo, Teófilo, que havia conhecido esse evangelho da graça, do qual Lucas estava imbuído, de lhe dar um relato coordenado e fiel, para que a sua fé fosse cada vez mais fundamentada. Ele começou no capítulo 1, como havia prometido na introdução do seu evangelho, a narrar o primeiro fato histórico importante anunciado a um sacerdote de uma pequena cidade próxima a Jerusalém, Zacarias, que ele seria pai do arauto do Messias. E Zacarias, nós só relembrando o que vimos no último sermão sobre o texto de Lucas, ficou pasmado diante do anjo que lhe apareceu com essa novidade. Era um motivo de oração há muito tempo dele e de sua esposa. Já estavam velhos, caminhando para uma fase onde eles não mais poderiam produzir filhos. Sua esposa estéril. E ele até pergunta ao anjo: como vai se dar isso? Visto que eu já sou velho, minha esposa já está avançada em dias. Mas o anjo lhe disse que não estava ali de brincadeira, que fora enviado por Deus para lhe afirmar isso. Se identifica, diz que eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, do Deus Altíssimo, e fui enviado a você para lhe dizer que Deus vai cumprir esse propósito. Vai estabelecer um impossível na vida de um homem envelhecido, de uma mulher estéril já avançada em dias. Eu gostaria de tratar dessa noite da afirmação que o anjo faz para Maria, dizendo que não haverá acasos ou impossíveis para Deus em seus propósitos. Eu gostaria que a exposição desse texto da palavra de Deus, bem como os acontecimentos que temos vivido enquanto sociedade e país, pudesse nos dar a certeza de que nós cremos e servimos a um Deus que tem todas as coisas sob seu controle e que conduz todas as coisas para um fim proveitoso e para um fim que traga gozo e prazer àqueles que o amam. Agora, depois de revelar Lucas a Teófilo, dessa revelação de Deus através de um anjo a um sacerdote casado com uma mulher também da família sacerdotal, levíticos, que amavam o Senhor, que viveram para servir ao Senhor e que na sua impossibilidade viram Deus já em dias avançados cumprir a sua promessa em sua vida, e foram os pais de João Batista, aquele que Jesus falou que dentre os nascidos de mulher não havia ninguém como ele. Um menino que desde a sua concepção era envolvido, pelo Espírito Santo de Deus, que viveu a sua vida debaixo de um voto de consagração, de nazireato, viveu a sua vida sob os cuidados de um pai sacerdote, cresceu a sua infância e juventude entre sábios,
possivelmente numa comunidade no deserto, que se dedicava ao estudo da Escritura, que na sua maioridade desceu e saiu do deserto para vir pregar às pessoas nas áreas suburbanas da cidade de Jerusalém, próximo ao Rio Jordão. Chamava as pessoas a arrependimento e a se prepararem para a vinda daquele que Deus enviaria para salvar o mundo, do qual dizia João: não sou digno nem de desatar-lhes as sandálias. Do qual dizia João na sua pregação pública, de que é necessário que ele cresça, que vocês olhem para ele e não para mim. Agora, o anjo, 6 meses depois, isso é interessante, a preocupação de Lucas como um grego, com a mente grega, racional, querendo ser o mais fidedigno possível a Teófilo e aqueles que viriam ler o seu evangelho. O Espírito Santo estava conduzindo ele para isso. Ele está datando o texto. Antes ele datara o texto da aparição do anjo a Zacarias, agora ele data o texto 6 meses após a gravidez de Isabel, 6 meses da sua concepção. Mais uma vez, o mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus para uma vila, para um vilarejo, uma cidadezinha da Galileia, da região da Galileia chamada Nazaré. É incrível. Eu gostaria de começar a chamar a atenção de vocês para isso. O Messias poderia nascer na principal cidade do mundo, Roma, mas não nasceu em Roma. Ou na cidade religiosa, cidade santa, cidade do rei Davi, Jerusalém, mas não nasceu em Jerusalém, a capital espiritual do mundo. Nasceu numa cidadezinha que nem no Antigo Testamento nunca fora citada antes. Um vilarejo. Quando nós estudamos, procuramos informações na época, Nazaré era uma cidade insignificante, esquecidas lá nas montanhas do Líbano, da floresta do Líbano. E é exatamente numa cidadezinha distante, fora dos holofotes, onde Deus revela-se a uma jovem se aproximando da idade de 16, 18 anos. Como era costume as jovens daquela época serem prometidas a casamento. Pessoa desconhecida, nenhuma esposa de príncipe, de rei, nenhuma princesa, nenhuma esposa de um sumo sacerdote, uma mulher simples, uma pessoa simples, vivendo num lugar simples, aos olhos humanos insignificante. É assim que Deus revela, é assim que Deus age, agindo em cima da impossibilidade humana, da não previsibilidade humana. Revela-se a uma jovem comprometida, desposada, e é interessante que todos vocês tenham conhecimento da cultura daquela época, completamente diferente da nossa cultura, tão distante os costumes, e às vezes nós não conseguimos compreender o que é que está se passando, qual a importância do fato, as implicações de alguns detalhes. Na sociedade semítica, israelita, judaica, na época, não existia isso que nós conhecemos como relacionamentos de namoro. O rapaz nem tocava numa moça. Era desonroso alguém tocar numa moça, abraçá-la, beijá-la. Não existia essa possibilidade na época. Quando um rapaz se sentia apaixonado ou interessado por alguma jovem, ele nem ousava chegar perto dela para revelar os seus desejos. Ele procurava os seus pais
buscava a orientação dos seus pais e pedia o favor dos seus pais para buscarem os pais daquela jovem e conversarem sobre a possibilidade de haver um compromisso de casamento futuro entre os seus filhos. A sociedade americana, mais crente, mais reformada, né, pratica isso e chama isso de courtship. Pais crentes procuram os seus amigos crentes para pensarem juntos e planejarem situações onde os seus filhos possam se aproximar e desenvolver um sentimento de relacionamento para casamento futuro. Porque pensam e sabem da responsabilidade e do compromisso que os pais têm em orientar os filhos para tomar decisões certas e sábias para a sua felicidade e bem futuro. Eu conheço aquela família e conheço a educação que eles dão ao seu filho ou à sua filha, e é esse tipo de educação que eu gostaria que o meu filho ou filha pudesse ter numa moça, numa jovem ou num rapaz, para pensarem no futuro casamento. Assim funcionava a sociedade da época. E certamente os pais de José procuraram os pais de Maria e acertaram, né, o casamento. Pagou-se um dote, que era costume da época, onde os pais do noivo, juntamente com o noivo, provava o interesse e o amor pela noiva ao pagar um preço que o pai da noiva colocava. Isso pode ser desvirtuado pela nossa mente ocidental, achando que isso era um negócio, que filha se vendia, mas não era bem isso para a sociedade da época. O que o pai queria era a garantia de que aquele jovem estava tão desejoso de ter a sua filha por esposa, que ele provava um sacrifício, o quanto ela valia para ele ter por esposa e companheira. E ele então estabelecia o dote, para que o noivo pudesse então se sacrificar. Às vezes pagando um preço e um valor que ele não possuía, porque ele amava muito aquela moça e queria tê-la por esposa. Nós encontramos outras situações e figuras no Antigo Testamento desse caso. Nós encontramos Jacó se apaixonando por uma sua prima Raquel, e indo para o seu tio Labão para pedir a mão da sua prima por esposa. E Labão coloca um preço tão alto, e Jacó não tinha absolutamente dinheiro nenhum, saíra de casa, viajou para as terras do seu tio, apaixonou-se por sua prima, mas não tinha um centavo no bolso. E o tio disse: tá bom, você faz o seguinte, você trabalha para mim. 7 anos de salário é o dote da minha filha. Um dote muito alto, muito caro, né? Nem o tio facilitou a vida, né, de Jacó. Porque era costume da época mesmo. Porque se ele pagasse um valor tão alto, então ele não largaria minha filha por qualquer motivo, né? Foi um investimento tão caro, né? Então, era essa a mentalidade da cultura semítica com relação a casamento. E Jacó trabalhou 7 anos pelo amor de Raquel. E depois de 7 anos de trabalho, contado no relógio, dia a dia na agenda, no calendário, né? Minha filha Priscila está casando e ela fica colocando 6 meses para o casamento, né? Não sei quantos dias para o casamento, né? Eu fico pensando Jacó, 7 anos para o casamento, 6 anos e 11 meses para o casamento, né? 6 anos e 10 meses para o casamento, imagina só, né? E quando consegue fechar os 7 anos, ele vai para o seu tio pedir a sua amada em casamento, ou por esposa. E o que é que acontece? O tio enrola ele, você sabe bem a história, a gente não vai entrar, não interessa aqui. E o tio faz aquela festa, gasta aquele dinheiro, né? Embriaga Jacó, e na noite de núpcia, na câmara nupcial, ele empurra a filha mais velha, Lia, e Jacó, que bebeu demais, que estava feliz demais, que não se controlou nisso,
consuma o casamento com a irmã mais velha, com Lia, e quando acorda de manhã percebe a loucura que fez, percebe a enrolação e a embromação do tio, sai do quarto nupcial para matar o tio, irado contra o tio, e o tio alivia a sua ira, dizendo, não, é porque o costume aqui é assim, nessas terras. Se não casar a mais velha primeiro, ela fica encalhada, então tem que ir a mais velha. Mas eu lhe dou também a outra, a Raquel, se você trabalhar mais 7 anos para mim. E ele, em lugar de trabalhar 7 anos pela sua amada, trabalhou 14 anos para pagar o dote. O que aliviou a ira foi que, nesse momento, o tio disse, não, mas você pode já levá-la junto, e aí você fica pagando, para mim, eu confio em você. O que estava acontecendo aqui com Maria e José era algo semelhante. Ela estava desposada, ou seja, comprometida. Havia um acerto feito entre as famílias. José já tinha acertado o dote com o pai de Maria. Morava no mesmo vilarejo, estava construindo a casa, para no dia que estivesse tudo pronto, buscar a sua noiva. E é nesse momento, de desposamento, de compromisso ou de espera, que Maria é surpreendida pela visita desse anjo. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e o anjo então entra aonde ela estava e diz, alegra-te, você foi favorecida por Deus, o Senhor foi contigo, é contigo. O texto nos diz que ela ficou surpresa, confusa e temerosa com essa revelação, com essa aparição de um anjo. Isso não era normal, não é comum. Mas a semelhança do que aconteceu com Zacarias 6 meses antes, acontece com ela agora. E ela ouvir essa palavra, diz o verso 29, se perturba muito e põe-se a refletir ou a pensar o que essa palavra significava. Que coisa estranha é essa que estava acontecendo? Quem é essa pessoa que aparece para mim dizendo essas palavras, dizendo que eu deveria me alegrar, que eu fui agraciada por Deus, porque Deus foi ao meu favor? E o anjo, ao perceber a inquietação do coração de Maria, fala para ela, não tenha medo, diz o verso 30, porque você achou graça diante de Deus. Eis que conceberás, você vai engravidar, e vai dar à luz um filho, e você vai colocar o nome dele Jesus. Este será grande, será chamado Filho de Deus, será assim conhecido pelas pessoas. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Israel, e o seu reinado não terá fim. É a palavra do anjo. O cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Maria, uma jovem simples, temente a Deus, da linhagem de Davi, juntamente com José, o seu prometido, recebe então essa visita com essa novidade. E Maria então responde para o anjo: como vai se dar isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, eu estou prometida, sim, eu estou desposada, sim, mas eu não consumei o casamento, não aconteceu isso ainda. Eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou engravidar? E o anjo lhe responde: essa relação, esse filho que vai nascer de você não é resultado de uma relação natural entre um homem e uma mulher. Não será resultado da consumação do seu casamento. Esse nascimento será sobrenatural. Você será visitada, ou virá sobre você o Espírito Santo de Deus, que é quem vai gerar no teu ventre
essa criança. É o poder de Deus quem vai fazer isso, vai lhe envolver. Por isso também é que o ente santo que nascerá de você não será filho de homem na relação natural com uma mulher, mas será o filho de Deus. Era essa a revelação do anjo. E ele diz uma coisa interessante, né? Algo que nós precisamos observar. Se você comparar comigo, não é comum que Deus se dirigisse a uma mulher para anunciar algo semelhante. Porque quando ele foi fazer isso ao casal, Isabel e Zacarias, ele revelou-se ao sacerdote, ao líder da casa, a Zacarias. Mas agora a relação é diferente. José não é responsável ou participante disso. Isabel engravidou de uma relação natural com seu esposo. A impossibilidade existia por causa da idade avançada, por causa da impossibilidade da mulher dele de engravidar. Ela era estéril, diz o texto. E Deus, no seu poder, faz com que aquele casal, na sua relação comum e natural de marido e mulher, conceba e nasça um filho. Agora a situação é outra. A impossibilidade é outra. Esse ente que há de nascer de ti não vai vir ao mundo de forma natural. O nascimento de Jesus é um milagre desde o começo. É sobrenatural, é fruto da ação de Deus, é o Filho de Deus que está saindo da eternidade dos céus e assumindo forma humana, entrando na história. E isso não vai se dar de forma natural, mas de forma sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus quem vai, e o seu poder, quem vai fazer esse milagre acontecer. É interessante uma outra coisa observar. Zacarias, ao perguntar ao anjo como é que isso vai se dar, visto que eu sou velho, avançado em dias, e minha esposa também, estéril, e o anjo falou a ele que você, por desobedecer, ou por não crer, ou não confiar, você vai ficar mudo até que o menino nasce. Ele passou 9 meses sem falar. Mas Maria tem a mesma dúvida. Ela pergunta a mesma coisa. Como será isto, visto que eu não sou casada ou não tenho relação com homem algum? A dúvida de Zacarias, diante da impossibilidade, é a mesma dúvida de Maria diante da impossibilidade. Por que o anjo não fez Maria ficar emudecida como fez Zacarias? É o mesmo, Gabriel. Algo importante que a gente observe aqui. A Bíblia nos fala um princípio, que a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Zacarias era um homem casado, líder da sua casa, sacerdócio do seu lar, e tinha responsabilidade diante de Deus. Ele era o pastor do seu relacionamento, o líder do seu relacionamento, o cabeça do seu relacionamento. Maria não. Maria é uma simples moça, humilde, de nascimento, sem muitos recursos, vivendo num vilarejo, lá nas montanhas do Líbano e Nazaré. Eu gostaria de destacar isso para vocês, para que vocês pudessem entender o princípio bíblico e a correção de erros históricos que aconteceram no cristianismo medieval. Primeiro, Zacarias tinha mais responsabilidade como homem e pai, sacerdote de família, e como líder religioso que servia a Deus. A quem muito se deu, muito lhe será pedido. Maria era uma jovem simples, que não tinha sobre si essas responsabilidades. A mesma dúvida de Zacarias foi tratada de uma forma, de Maria de outra forma. Porque a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Isso até nos mostra uma outra coisa, que Maria tinha consciência. Hoje, pela manhã, a gente deixou gravado e viu o sermão da missa, a homilia da missa hoje, campal, feita no Palácio do Campo das Princesas.
milhares de pessoas se deslocaram para ali. Milhares de pessoas simples, ignorantes com relação às coisas de Deus. Pelos próprios depoimentos feitos pelos jornalistas, a gente percebe a tamanha ignorância de conhecer a vontade, a palavra de Deus nas pessoas. De, às vezes, olhar para uma pessoa como o ex-governador e achar que ele seria o salvador do Brasil, ou o pai dos pobres. Por mais digno que possa ter sido a sua vida, ele não é a salvação do Brasil, não seria, e nem é pai de pobres. Um homem justo, parece, um homem digno, parece, que tinha ideias interessantes e boas, parece, mas um homem. E o arcebispo de Olinda e Recife teve uma excelente oportunidade de falar ao coração do povo das verdades de Deus. Mas se você tiver curiosidade de ver a homilia, dá dó quanto à responsabilidade da Igreja Católica Romana em permitir que milhares de pessoas continuem na ignorância, caminhando para a condenação. A responsabilidade de pessoas que assumem a liderança espiritual de um povo para conduzir essas pessoas ao erro. A falta de compromisso em ensinar a simplicidade do Evangelho e da Palavra de Deus. Não há mistério o que fazer. Pastores só têm um compromisso e responsabilidade de estudar a Escritura, para ensinar a Escritura. Somente isso. Mas você então pega o mesmo texto, eu estava achando uma coincidência incrível. Eu hoje vou falar sobre Maria, e o sermão foi sobre Maria, da homilia hoje, do arcebispo de Olinda e Recife, afirmando que Maria é a mãe das pessoas, que Maria foi quem deu forças a Jesus para que ele pudesse morrer e cumprir a sua missão de forma trágica, que da mesma forma a esposa do governador também deveria ser esse baluarte para os filhos, e aí daí para frente terríveis baboseiras, infelizmente, lamentavelmente. E eu fiquei no meu coração tão apertadinho, meu Deus, o homem tinha uma oportunidade de falar a tanta gente, a cadeia nacional, podia trazer uma palavra e mostrar para o ser humano a vulnerabilidade da vida humana, de como a gente precisa agarrar-se a Deus e buscar ao Senhor e entregar a vida a Ele. O homem faz um negócio desse. A gente fica com o coração tão angustiado, uma oportunidade ímpar como essa. E a gente ficava assim também preocupado com a responsabilidade. Senhor, se a gente pudesse ter algum pastor nosso, algum homem nosso, ter uma palavra ali. Josimar, enquanto a gente se preparava para vir aqui ao culto, estava compartilhando um e-mail, uma mensagem, uma postagem de um amigo dele não cristão, não protestante, dizendo que quanto ele lamentou ao ouvir a palavra do arcebispo, que tinha uma chance enorme de falar ao coração das pessoas, num momento de tanta vulnerabilidade, de tanta fragilidade, podia falar ao coração das pessoas dessas verdades de Deus. E ele então cita que, puxa vida, ele já veio aqui na igreja, já ouviu pregações, e ele disse, certamente o pastor que eu vi, né, o pastor Lutero, teria uma palavra muito mais adequada para falar ao povo. Testemunho de uma pessoa incrédula, que não entregou o seu coração a Cristo ainda, mas consegue discernir, porque ouviu e tem conhecimento do que Deus tem na sua palavra para o coração do ser humano. Mas Maria, e é interessante isso, Maria tem a consciência de quem ela era. Uma pessoa como qualquer ser humano, que necessitava da graça e da misericórdia de Deus. No canto de Maria, na poesia, inspirada pelo Espírito Santo, que ela começa aqui no verso 46, ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador.
Quem está afirmando isso é Maria. Ela não é sem pecado. Ela é uma pecadora que precisa de um Salvador. E Deus me considerou digna. Não porque ela tinha alguma dignidade nela e em si, mas porque o Senhor, ela mesmo diz aqui, o Senhor contemplou na humildade da sua serva, na simplicidade da sua serva, que precisa de um Salvador, que Deus, pela sua misericórdia, nem me repreendeu, como depois ela soube que repreendeu Zacarias. Porque a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Mas o interessante que eu gostaria então de fechar com vocês aqui na última ênfase que eu gostaria de dar, é exatamente o que Deus espera de mim e de você, aplicando o texto à nossa vida. Talvez você se sinta que não é uma pessoa tão importante como outras pessoas importantes. Talvez você se perceba uma pessoa do qual não há em você, sei lá, virtudes pelas quais as outras pessoas possam se espelhar em você para alguma coisa. Eu gostaria de dizer alguma coisa para você. Deus escolheu uma cidade que nunca fora citada no Antigo Testamento, para dela vir o Messias e o Salvador do mundo. O Senhor escolheu uma pessoa simples, de uma cidadezinha simples, para ser a mãe do Messias. Não uma mulher de palácio. Não uma pessoa de uma família destacada. Porque Deus afirma em sua palavra que Ele torna louca a sabedoria desse mundo. Que Ele abençoa fracos para envergonhar os fortes. Que Ele escolhe os desprezíveis, visto pela sociedade, para envergonhar os poderosos. O cântico de Maria, a poesia dela aqui, do verso 46, fala isso: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, que contemplou na humildade ou na simplicidade da sua serva, ou insignificância. A palavra no grego pode ser qualquer uma dessas coisas. Deus contemplou na minha insignificância. Pois desde agora, todas as gerações daqui para frente me considerarão uma pessoa feliz, bem-aventurada, porque o Senhor, o poderoso, me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Ou seja, Maria tinha consciência da sua insignificância, da sua simplicidade. Como é que Deus, no seu poder e soberania, escolhe uma pessoa como eu para ser a mãe do Messias? Ela tem consciência da importância disso. Ela é uma pessoa que temia Deus, que esperava esse acontecimento, que viveu a sua vida nessa expectativa de Deus cumprir a sua promessa e enviar o Salvador, o Rei de Israel. E por isso ela louva o Senhor e tem consciência que daqui para frente a vida dela vai ser diferente na perspectiva de vista de outras pessoas, porque vão considerá-la bem-aventurada, porque ela, não sei porquê, essa é a consciência dela, fui escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Santo é o nome do Senhor por isso. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Agiu com o seu braço poderosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, os simples. Ela está se enxergando, falando acerca do que aconteceu com a vida dela a partir dessa revelação. Encheu de bens os famintos, encheu de esperança os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, seu povo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Deus cumpriu a promessa. Louvado seja o teu nome. A esperança de Israel, Senhor Deus, aconteceu nesses dias. E não sei por que cargas d'água o Senhor me escolheu para isso. Essa é a oração dessa mulher. Simples.
Louvado seja o seu nome, Senhor. O meu espírito se alegra no Senhor, que é o meu Salvador, o meu resgatador, o meu redentor. E a partir dessa consciência do privilégio do que é ser agraciado por Deus, a oração dela, no versículo 38, é essa, o que o Senhor espera de cada um de vocês. Então disse Maria, diante da revelação do anjo: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Eis aqui a minha vida. E certa vez eu li em algum livro algo interessante, dizendo que Deus não escolhe de fato as pessoas mais bem posicionadas na vida para usá-las. Deus, quando escolheu os seus 12 discípulos, a quem ele investiu 3 anos da vida, foram as pessoas mais improváveis. O livro era um livro de liderança, né, de formação de líder, de mentoria. E ele disse: se qualquer executivo, gerente de uma empresa, um empreendedor, diria que Jesus foi um suicida, uma pessoa sem... Como é que vai escolher pessoas como ele escolheu? Simples, semi-analfabetas, rudes pescadores, para ser seus discípulos. E dos 12, os 3 que ele mais investiu de perto foram os rudes pescadores, Pedro, João e Tiago. Que maluquice é essa? É porque Deus diz em sua palavra, para que homem nenhum se glorie, para que saiba que o poder é de Deus. Ele usa e mostra o seu poder em vasos de barro, para que ninguém ache que é pelo sua capacidade ou potencialidade, mas por graça de Deus somente. Por isso ele escolheu uma jovem simples, de vida mais simples possível, numa cidadezinha tão desprezível, lá no vilarejo da Galileia, em Nazaré, para mostrar para o mundo que para Deus não há impossíveis, que Deus faz das coisas que aparentemente são mais simples e insignificantes, graça, e demonstra aí o seu poder. O que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite: você não precisa ser alguém de renome para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus para a sua glória. A sua história e quem é você é fruto de um plano de Deus. Como o salmista, no Salmo 139, traz a sua consciência no momento de depressão e tristeza profundo. O que lhe faz resgatar confiança, autoestima e significado de valor é saber que o Senhor me viu a substância ainda sem forma, escreveu cada um dos meus dias quando nenhum deles havia ainda. O Senhor foi quem me formou, quem me criou. E a minha vida foi criada com um fim, com um propósito de servir a Deus. E eu não preciso ser uma pessoa de renome para que eu seja importante. Eu preciso ser uma pessoa que, mesmo na minha simplicidade, tenha temor no coração a Deus e queira viver a minha vida para servir a Ele e a servir aos seus propósitos. Quando eu me disponho a isso, Deus opera em mim maravilhas e pode fazer da minha vida uma bênção. O que é que João tinha, que Pedro tinha, que Tiago tinha? Nada para oferecer. Era um simples pescador. Vocês sabem pescar peixes? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que é que uma simples aposentada lá numa igreja, numa cidadezinha daquela região, uma mulher chamada Dorcas tinha para oferecer às outras pessoas e a Deus? Quase nada. Eu sou aposentada, mas eu sei costurar. E ela ofereceu o que ela sabia a Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E quando morreu, as pessoas cercaram a Pedro para dizer a Pedro:
como essa mulher foi bênção e foi útil e foi o bom perfume de Deus no nosso meio, se preocupando com aqueles que mais necessidades tinham e que não podia suprir suas necessidades. Ela deu o que sabia para manifestar para as outras pessoas o amor de Deus. Maria era uma jovem de talvez 18 anos de idade. Com uma situação muito complicada, se você não consegue entender o que era uma moça comprometida a parecer grávida. A lei do Antigo Testamento dizia que o futuro marido, ou o marido que estava comprometido, teria direito de acusá-la de infidelidade diante de um sinédrio. E a sentença dessa mulher, uma vez confirmada a sua infidelidade, seria condenação à morte. Mas o texto de Mateus diz que José, ao saber que Maria estava grávida e não era dele, não quis difamá-la, mas a deixou ou rompeu o seu compromisso sem fazer alarde, discretamente ou secretamente, porque ele a amava. E o mesmo anjo Gabriel agora tem que visitar José para dizer, olha, não pense isso. O que foi gerado nela não foi de nenhuma infidelidade, foi do Espírito Santo de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. Não tema em tomá-la por esposa. O que Maria estava fazendo ao dizer ao anjo de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser? Ela estava assumindo um risco, né, de ser mal interpretada e difamada, de ser uma pessoa que foi infiel e imoral. E ela disse, Senhor, se é isso que o Senhor quer de minha vida, está aqui a minha vida. Não importa o risco, não importa o falatório, está aqui a minha vida nas tuas mãos. É isso que ela está fazendo, entregando a vida a Deus, para que seja cumprido nela a vontade do Senhor, de ser a mãe do Messias, apesar de correr o risco de perder o amor da vida dela. Isso é prático, não é? Para ela, o mais importante, naquele momento, de forma prática, para os jovens, para os rapazes, para a gente, eu prefiro fazer a vontade de Deus a perder um amor. Deus é mais importante para mim do que uma pessoa, por mais importante que essa pessoa possa ser para mim, não dá para comparar. O que Deus quer de mim e de você é temor e obediência a Deus, porque aí você vai ver que para Deus não há impossíveis. Eu gostaria que nós pudéssemos orar ao Senhor diante de tudo isso que nós vimos nessa noite e perguntar ao nosso coração se o Senhor é a pessoa mais importante para a minha vida. Se Ele me pedisse algo que fosse sacrificial a mim, se eu estaria disposto a dizer, Senhor, eis aqui a tua serva, o teu servo, cumpra em mim a tua vontade. Até onde vai a minha relação de compromisso com o meu Deus? Maria é uma pessoa virtuosa, porque foi agraciada por Deus, porque o Espírito de Deus operava no coração daquela jovem, não porque ela era sem pecado, ela era pecadora, mas porque ela era uma pessoa que temia Deus e esperava a salvação de Israel. Que Deus possa fazer de mim e de você pessoas com essa disposição de alma, de colocar a sua vida na mão de Deus, para que o Senhor realize em você, através de você, seus propósitos e sua vontade. Pai bendito, Deus amor, Deus de amor e de misericórdia, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento agora, pedimos que o Senhor nos fale ao coração, que aplique essas verdades que vimos aqui à nossa vida, Senhor. Tu és o Deus que tem controle de todas as coisas, és o Deus soberano, Senhor da história.
nos faça, Senhor Deus, descansar o nosso coração nessa verdade. A nossa vida e este mundo, com todos os seus acontecimentos, não fogem ao controle e aos propósitos do Senhor. A tua vontade é boa, perfeita, agradável para aqueles que confiam e que podem experimentá-la. Senhor Deus, toma nossas vidas em tuas mãos. Use a nossa vida para o cumprimento dos teus propósitos eternos, Senhor. Para sermos pessoas felizes e bem-aventuradas, porque são pessoas que dispõem a sua vida nas mãos do Senhor para que o Senhor realize o teu querer e a tua vontade. Perdoa-nos quando nós temos vivido de outra forma que não essa. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando a prioridade da nossa vida são os nossos próprios sonhos e planos. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, quando a gente tem cometido o grave erro de colocar outras pessoas ou coisas no lugar do Senhor, cometendo contra ti idolatria. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, por isso. Fala ao nosso coração. Senhor Deus, tenha misericórdia do nosso país, da nossa sociedade, desses momentos que nós vivemos enquanto nação, enquanto povo. Senhor Deus, visita o nosso país, faz com que esses acontecimentos, por mais trágicos que possam parecer, possam redundar de alguma forma para o bem da nossa sociedade. Mas, sobretudo, Senhor Deus, usa-nos como o teu povo, um povo simples, que teme ao Senhor, para fazermos diferença nesse mundo. Senhor Deus, usa a nossa vida para o cumprimento dos teus propósitos eternos, que eu sei que o Senhor não irá agir na sociedade brasileira sem antes agir na tua igreja. Age no nosso meio, para que haja entre nós gente consagrada e disposta a colocar a sua vida, mesmo que em sacrifício, em tuas mãos, assim como aquela jovem de Nazaré. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, para que as nações possam olhar para a nossa vida e poder entender a verdade da tua palavra e viver essa verdade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Seja Senhor da nossa nação, seja Deus da nossa pátria, mas antes de tudo, nós precisamos fazer do Senhor Deus da nossa vida e da nossa vontade. Quebranta, pois, o nosso coração, para podermos consagrar nossa vida ao Senhor e ao teu serviço. É o que nós te pedimos, Pai amado, para que o nome do nosso amado Redentor seja exaltado e glorificado e conhecido em nossa nação. Que não mais ouçamos o que ouvimos nessa manhã, onde colocou o nosso amado Redentor como uma figura secundária. Senhor, faz com que o teu Filho Jesus tenha de fato a primazia na nossa sociedade e nação. Usa a igreja, Senhor Deus, para isso. Quebranta, renova, visita a igreja, para que sejamos constituídos de pessoas comprometidas com o reino de Deus. É o que nós te pedimos em oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai querido, amém.